Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da Guerra dos Sete Anos. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game The War of the Seven Years. É um jogo de estratégia e é um jogo bem interessante para aqueles que procuram aí um jogo sobre o tema. É um jogo que vai te dar uma visão mais estratégica e geográfica da guerra. Mas é claro que às vezes o game joga algumas curiosidades sobre o conflito. É um game que, se você não gosta de estratégia, de pensar, de ter paciência para jogar, passa longe. Agora, se você tem paciência e gosta de jogos de estratégia, é uma ótima pedida. Então vamos deixar o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da Guerra dos Sete Anos. Bom, esse conflito ele aconteceu em 1756 até 1763 e aconteceu em vários locais. Um deles, e onde teve a maior concentração, foi na Europa, mas também a gente teve o conflito na África, Índia, América do Norte e nas Filipinas. Os reinos combatentes foram o reino da França, nós tivemos o Império Russo, o reino da Suécia, o reino da Espanha, a Saxônia, o reino das Duas, Sicília, reino de Sardenha, Confederação Iroquese, a gente teve Hesse-Kassel, reino de Hanover, reino de Portugal, reino da Grã-Bretanha, o reino da Prússia, entre outros. Você vai escutar falar de muitas batalhas e de muitos nomes. Isso às vezes confunde um pouco as pessoas, mas foram várias batalhas que aconteceram no território europeu e foram as principais que se escuta falar muito, como por exemplo a Batalha de Minorca, a Batalha de Bergen, Batalha de Maxen, Batalha de Meissen, Landshut, Batalha de Warburg, Batalha de Torgau, Batalha de Freiberg, entre outras aí. Foram várias. A Guerra dos Sete Anos ela foi um conflito travado entre diversas monarquias nacionais europeias em torno do controle de regiões de exploração colonial. E um dos lados dessa guerra era liderado pela França, que com o apoio militar dos austríacos procurava rivalizar contra a supremacia exercida pelos britânicos nas regiões da América do Norte e na Índia. E além disso, esse mesmo conflito ele também foi marcado pelas disputas hegemônicas entre os estados do antigo Sacro Império Germânico. Em um primeiro momento desse conflito, os exércitos prussianos eles realizaram uma aliança militar com a Inglaterra que fazia a franca oposição ao apoio que os austríacos tinham por parte das forças francesas. E ao mesmo tempo em que esses exércitos se enfrentavam dentro da Europa, a França e a Inglaterra promoviam conflitos paralelos pelo controle de regiões da América do Norte. Índias ocidentais, Índia, África, Mar Mediterrâneo, Canadá e também o Caribe. A fase colonial da guerra ela teve início com a invasão francesa à ilha britânica de Minorca, ocorrida em 1756. E as ações tomadas pelos franceses foram contra-atacadas pelas poderosas tropas inglesas, que realizavam o bloqueio britânico nas regiões de Toulon e Brest. E depois de sucessivas vitórias, os ingleses eles conquistaram as regiões de Quebec, Montreal, Cabo-Bretão e Grandes Lagos. E na África também eles conseguiram derrubar o controle francês em Senegal e Gâmbia. A derrota dos franceses ela foi completada com a entrada da Espanha, que conseguiu tomar a região da Louisiana do Império Colonial Francês. A vitória britânica nesse conflito ela acabou realizando uma grande transformação no cenário colonial norte-americano. Inicialmente, os britânicos eles passaram a enrijecer as suas relações com os colonos norte-americanos e com a cobrança de impostos e a limitação também na exploração das terras conquistadas. E além disso, o acordo empreendido entre as poderosas nações envolvidas nesse conflito garantiu à Rússia e à Prússia o controle político sobre algumas regiões do velho continente. Em contrapartida, o Império Austríaco perdeu a sua posição, né, entre os fragmentados estados germânicos, tendo os prussianos concorrentes. E entre todas as nações envolvidas, a França foi contundentemente afetada com a entrega de várias áreas coloniais para os ingleses. E com o fim do conflito, a Inglaterra ela saiu como grande vitoriosa, mas os custos gerados pela guerra enfraqueceram a sua economia. E dessa forma, a coroa inglesa ela decidiu impor diversos tributos para os colonos norte-americanos,
com o objetivo de ressarcir o prejuízo econômico produzido pela guerra. Entretanto, essa medida ela tensionou as relações com os colonos norte-americanos, que pouco tempo depois lutaram pelo fim da dominação colonial britânica, dando início às guerras de independência dos Estados Unidos. Essa guerra, na verdade, ela deu continuidade às disputas que não foram apaziguadas pelo Tratado de Arguisgrão. Esse tratado também é conhecido como Tratado de Aachen, e ele foi assinado no término de um congresso, né, que foi reunido para acabar com a Guerra de Sucessão Austríaca, e cujas negociações foram feitas em 24 de abril até 18 de outubro de 1748. A França e a Grã-Bretanha foram as principais potências que tiveram influência sobre essas negociações. O tratado ele foi firmado em Arguisgrão, na Alemanha, em 18 de outubro de 1748. E ele tinha relação com a rivalidade colonial e econômica anglo-francesa e com a luta pela supremacia dos estados alemães entre a Áustria e a Prússia. A guerra ela prosseguiu na América do Norte com a expedição de Braddock. Quem jogou Assassin's Creed 3 sabe do que eu estou falando. Essa batalha de Braddock mais específica, né? Porque dá uma pincelada legal quando você joga Assassin's Creed. Inclusive quem não viu aí a história da Guerra de Secessão, eu uso esse gameplay de fundo, é interessante, clica lá, dá uma olhadinha, você vai aprender mais sobre história e sobre uma guerra que também é bem interessante. E esse conflito de Braddock aconteceu entre 1695 e 1755 e ele comandou as forças britânicas contra os franceses e indígenas. E cada facção estava insatisfeita com seus antigos aliados e a Inglaterra tomou a iniciativa quando capturou 300 navios franceses sem declarar guerra. Foi lá, capturou e não declarou nada. Em seguida, com o acordo de Westminster, que aconteceu em 1756, pelo qual estabelece uma aliança militar com Frederico II da Prússia para defender Hanover de um possível ataque francês, a França, com os dois tratados de Versalhes, ela obteve a promessa de aliança de Maria Teresa da Áustria e de seu ministro Kaunitz. E Maria Teresa também se aliou com Isabel da Rússia. Passado o tempo, todos os envolvidos estavam dispostos a entrar em um acordo de paz e a Inglaterra e a Prússia foram as grandes vitoriosas dessa terra. E em 1762 o Tratado de São Petersburgo devolveu a Pomerânia à Prússia, né, o antigo território germânico tomado pelos suecos na Guerra dos 30 Anos, pelo Tratado de Paris, que foi firmado em 1763. Franceses, austríacos e ingleses assinaram a paz. E no acordo firmado, os ingleses eles ganham o Canadá e parte da Louisiana, a Flórida, que foi cedida pela Espanha. Mas foi em 15 de fevereiro de 1763 que foi firmada a paz definitiva em Hubertusburgo, pelo Tratado de Hubertusburgo. A Áustria ela renunciou definitivamente à Silésia e cedeu à Prússia, enquanto a Polônia era dividida pela primeira vez e ocupada pela Prússia, Rússia e Áustria. A Prússia ela se afirma como concorrente da Áustria na liderança dos estados alemães, que foram lançados as bases do futuro Império Alemão, e as importantes vitórias inglesas sobre a França, que foram solidificadas no Tratado de Paris, que lançaram as bases do futuro Império Colonial Britânico. No país houve repercussão dessa luta. Portugal ele não aderiu ao Pacto de Família, o que motivou o ataque dos espanhóis do Rio da Prata, ao sul do Brasil, né? E o Tratado de Santo Ildefonso, que foi assinado em 1777, que encerrou o conflito. A Espanha ela tomou posse da colônia do Sacramento e de grande parte do atual território do Rio Grande do Sul, enquanto Portugal recuperou a ilha de Santa Catarina. Falar um pouco agora das consequências da guerra, a gente pode citar como principal consequência da guerra a independência dos Estados Unidos, que aconteceu após o conflito. A Grã-Bretanha, embora tenha saído como vencedora, ela presenciou uma forte crise econômica que foi gerada pelos altos custos da guerra, como eu comentei. E para reerguer a sua economia, os britânicos eles optaram por elevar a carga de impostos e tributos de suas colônias norte-americanas. Este foi um dos principais motivos da revolta dos colonos norte-americanos, que passaram a organizar o processo de independência que ocorreu de fato em 1776, que foi a independência dos Estados Unidos, e estabelecimento de diversos tratados pós-guerra que definiram, né, o controle de várias áreas da Europa
nos territórios coloniais. Bom, pessoal, a gente carece um pouco de material aí no que se diz respeito a livros e filmes, né, que abordam só especificamente esse assunto. Você até encontra, né, mas é mais aí em locais, lojas de sebo e etc, né, onde é mais tranquilo você encontrar esse tipo de coisa. É mais difícil você achar aí livros mais atuais, digamos assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar para fortalecer. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Fui. O tema é um jogo que vai te dar uma visão mais estratégica e geográfica da guerra, mas é claro que às vezes o game joga algumas curiosidades sobre o conflito. É um game que, se você não gosta de estratégia, de pensar, de ter paciência para jogar, passa longe. Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da Guerra dos 7 Anos. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game The War of the Seven Years. É um jogo de estratégia e é um jogo bem interessante para aqueles que procuram aí um jogo sobre. Agora, se você tem paciência e gosta de jogos de estratégia, é uma ótima pedida. Então vamos deixar o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da Guerra dos 7 Anos. Bom, esse conflito ele aconteceu em 1756 até 1763 e aconteceu em vários locais. Um deles, e onde teve a maior concentração, foi na Europa, mas também a gente teve o conflito na África, Índia, América do Norte e nas Filipinas. Os reinos combatentes foram o Reino da França, nós tivemos o Império Russo, o Reino da Suécia, o Reino da Espanha, a Saxônia, o Reino das Duas, Sicília, Reino de Sardenha, Confederação Iroquese, a gente teve Hesse-Kassel, Reino de Hanover, Reino de Portugal, Reino da Grã-Bretanha, o Reino da Prússia, entre outros. Você vai escutar falar de muitas batalhas e de muitos nomes, e isso às vezes confunde um pouco as pessoas.